Jesus, meu Deus. Abençoa o teu servo grandemente, meu Pai, nesta noite. Que venha, Senhor, abrir os céus nesta noite. Derrama sobre ele a alabaçulicanta, alamanaya, conforme a tua vontade, o teu querer. Ó Senhor, a tua igreja, Senhor, está com o ouvido, meu Deus, atento, meu Pai, para a tua palavra nesta noite. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Pessoal, que estamos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Podem sentar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou muito alegre de estar aqui. Pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém. Pelo que Deus tem feito na vida da igreja. Aleluia. Esta igreja local, onde Deus tem abençoado bastante. É verdade. Né? Eu estava ouvindo aqui o pastor Carlos e eu fiquei pensando, eu acho que nós estudamos na mesma escola. Porque eu levo um lema comigo desde jovem. A Bíblia só diz aquilo que ela diz. Eu sei que não tem um erro gramatical aí, mas a Bíblia só quer dizer aquilo que ela diz. Não adianta o homem mudar. É verdade. Não adianta tantos estudos, tantos argumentos para mudar a revelação da palavra de Deus. Não é? E eu quero trazer uma palavra. Eu ia trazer para o bispo e para a esposa. Aleluia. Mas ele saiu para resolver alguma coisa, mas eu vou trazer para ela que também são um. Olha, eu quero profetizar Eita. na vida de vocês Glória a Deus. que o Espírito Santo vai usá-los na obra missionária aqui na Europa. Aleluia. Eu sei que o Senhor já tem usado, mas Ele vai usar grandemente, uma proporção maior. Aleluia. Eu creio, Jesus. Eu, quando o pastor estava falando, pastor Carlos, irmãos, a pregação do Evangelho não é performance, É verdade. é a palavra e o Espírito transformando. Aleluia. Se eu pular, ter muita performance aqui, e não tiver o Espírito Santo para trazer a palavra aos nossos corações, com unção, com poder, Oh, maravilha. Eita Deus. vamos sair daqui, oh, que palavra maravilhosa, o irmão pulou, gritou, deu salto solto, e aí, mudou alguma coisa? Meu Deus. Não. Por isso, toda vez que eu venho trazer a palavra de Deus, eu fico tremendo. Mas eu não tremo logo agora, não. Eu tremo desde que estou, desde que me falam, desde que me falam. Por quê? Porque, irmão, se eu for treinar performance, talvez eu seja um excelente coach. Você pode. Olha aí. É verdade. Mas como nós estamos falando à noiva? Meu Deus. Como nós vamos transmitir a poderosa palavra de Deus? Dependemos inteiramente do Espírito Santo. Aleluia. Eu já passei quase um ano perguntando ao Espírito Santo a revelação de um certo assunto na Bíblia. Por quê? Quando eu comecei a fazer seminário, eu tinha mais ou menos 20 anos de idade. E eu fui fazer um seminário pentecostal porque eu era pentecostal. Mas lá nesse seminário tinha gente batista, presbiteriana, tinha gente de todas as denominações, menos da Assembleia de Deus. E reunido com ele, ele disse: eu sei porque só tem você aqui da Assembleia de Deus. Aí ele disse: por quê? Aí ele disse: porque vocês não gostam de estudar a Bíblia, vocês só gostam de orar. Eu disse: não. E aquilo me intrigou, irmãos. Eu fiquei intrigado, porque quando eu pedi carta de autorização ao pastor presidente, ele falou: olha, nós não costumamos dar carta para que membros da igreja vão fazer seminário. E realmente naquela época, há 30 anos atrás, fazer seminário era a mesma coisa de você estar indo cometer um crime. Eita Deus. Nas igrejas pentecostais. E aquilo me intrigou. E lá no seminário levantamos um grupo de jovens pentecostais
para orar, para essa situação mudar nas igrejas pentecostais. Meu Deus. Anos depois, quase todas as igrejas da Assembleia de Deus têm seminário. Glória a Deus. Por quê? Porque nós precisamos estudar a palavra Aleluia. de Deus. Mas não é só para que a gente saiba responder ou que as pessoas nos vejam como doutores da Bíblia. Não. Precisamos entender quem Deus é. Aquilo que Ele fez por nós. Aleluia. Só podemos entender, irmãos, se nós meditarmos. É verdade. E estudarmos, orarmos, para que o Deus. Espírito Santo nos dê revelação. Aleluia. Amém? Eu quero trazer um versículo para que a gente medite. Eu vou trazer de uma forma bem resumida, para que a gente possa entender. Está em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha, já está aí, né? Ela já colocou. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo ver. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. É verdade. O que é o evangelho? Eu coloquei ali no tema o evangelho, as boas novas da redenção. Se eu fosse perguntar a cada um de vocês o que é o evangelho, o que é que significa o evangelho? Um de vocês diria, o evangelho é as boas novas, significa boas novas. Mas boas novas de quê? Salvação. E como é que se processa essa salvação? Irmãos, há muitos anos que eu venho observado que a cada dia o evangelho vem sido distorcido. Porque falta o quê? A gente, sempre que alguém falar a palavra para a gente, posso ser quem for, irmão, posso ser quem for, a gente sempre conferir na Bíblia se realmente, como o pastor Carlos falou, é a Bíblia que diz. É verdade. Se tem algum problema, se tem alguma coisa, vai reclamar para ele. Só estou falando o que ela diz. Aleluia. Irmãos, há um projeto de Deus para a vida do homem antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o homem e mulher, Deus criou, lá no primeiro capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele criou um projeto para o ser humano. Qual foi esse projeto? Ter uma família de filhos semelhantes a Ele. Esse era o propósito de Deus. É verdade. Imagina, Deus criou um homem só para ficar olhando para ele e dizer assim, bonitinho, né? Um bonequinho que eu fiz de barro, aí soprei nele o espírito de vida, e ele está ali no jardim, e está tudo. Não. Deus criou o homem e a mulher para ser uma família Aleluia. de filhos semelhante a Ele. Aleluia. Isso quer dizer o seguinte, que no projeto de Deus, a terra ia ser povoada de muitos filhos semelhantes a Ele, sem ser pecador. O homem seria e a mulher teria filhos, porque a ordem que Deus deu para procriar foi antes do pecado. E vocês acham que já não existia procriação no meio animal? Claro que sim. E quando Deus deu Eva a Adão, Ele deu para que ela procriasse. Por isso que Ele fez a mulher como uma mulher que ia ter filhos. Mas sabe o que aconteceu? O homem desobedeceu a Deus. O homem pecou. E quando o homem pecou, irmãos, ele trouxe para toda uma geração depois a natureza do pecado.
pecado não é roubar, matar, adulterar, mentir. Isso são obras da natureza do pecado. Quer dizer, o pecado é uma natureza, não são as obras. As obras fazem parte da manifestação daquela natureza. Filho de peixinho e filho de pecador. Pecador. O filho que Deus criou, a sua imagem e semelhança. No começo o Espírito Santo pairava sobre a face da terra, e a terra era um abismo. E aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da criação do mundo. O Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E Deus falou quem? A palavra que era Jesus. E quando ele foi criar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa. Ele não disse assim: eu vou criar o homem, eu estou criando o homem. Não. Ele disse: façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o propósito de Deus foi criar o homem para não pecar. Foi criar um homem que multiplicasse, que tivesse filhos, que criasse uma família no jardim, que essa família não pecasse. O homem pecou, irmãos. E quando ele pecou, Deus providenciou a redenção. Glória a Deus. A redenção dessa natureza pecaminosa se chama o Evangelho. Se nós fôssemos aqui falar do Evangelho, estudar o Evangelho, íamos passar semanas e mais semanas e mais semanas falando, estudando e pedindo revelação a Deus sobre o Evangelho, porque o Evangelho, a redenção, foi o maior acontecimento que aconteceu no céu e na terra. Aleluia. Irmãos, o Evangelho é algo tão precioso para a vida do ser humano, que proclamar o Evangelho é a coisa mais importante que um homem possa fazer. Aleluia. Olha aí. Depois que o homem pecou, que trouxe a natureza pecaminosa para si, Deus disse: no momento que me desobedecer, de comer desse fruto, o que ia acontecer? O homem morreria. E o homem caiu duro quando ele pecou? Caiu duro e morreu? Por quê? Porque essa morte que Deus havia falado era uma morte espiritual. Essa morte espiritual não é porque o espírito do homem deixa de existir ou faleceu, não. É a morte espiritual, a separação com Deus. O homem era conectado com Deus. Por isso que quando Deus disse assim: Adão, onde tu estás? Será que Deus não sabia na sua onipresença onde Adão estava? Mas Adão não estava naquele lugar da presença, naquele lugar da comunhão. Por isso que Deus disse: Adão, onde tu estás? Irmãos, nosso papai nos criou para termos comunhão com Ele. Aleluia! Isso é maravilhoso. Ele nos ama de uma forma tão grande que todos nós, pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. É verdade, meu Deus. Irmãos, o ser humano não é bom. Sabe o que é que merece o ser humano? Morte, destruição. Por quê? Porque o ser humano, ele peca contra Deus, quebra os princípios de Deus, passa isso para toda a humanidade, e a humanidade começa agora a nascer os meninos com a natureza pecaminosa. É desse jeito, meu Deus. Mas ainda em Gênesis 3:15, Deus falou e profetizou uma profecia dizendo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor Deus fez roupas de pele, com ela vestiu Adão e sua mulher. Sabe o que é que Deus fez aí?
um pequeno ensaio da redenção. Deus disse: olha, é da semente da mulher que vai vir um que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. E o que é que Deus fez? Matou. Não se pode tirar a pele do animal se matar. Ou pode? Deus matou, sacrificou um animal, e ali ele já ensinou ao homem que a remissão dos pecados teria que vir através do derramamento de sangue. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. O plano de salvação é algo tremendo, é algo maravilhoso. E agora? Anos se passaram, o homem foi pecando, e a natureza do homem foi pecando, e Deus separou um povo, se revelou a esse povo, trouxe a lei, trouxe os mandamentos, mas só isso não bastava. Deus, através de Moisés, começou a falar ao povo do Cordeiro de Deus, da redenção. E quando passados muitos anos, Deus revelou isso através dos profetas, Deus revelou através da sua própria palavra, da lei, que ia trazer um Redentor. E anos se passaram, e através de uma mulher nasceu o Filho de Deus. Aleluia. Eita Deus. Glória a Deus. Que grande amor é esse? Eita, Jesus. Aleluia. É um amor de tal maneira que deu o seu único filho para que eu e você não perecesse. Glória a Deus. Glória a Deus. É. Esse tal amor, esse tão grande amor que Ele providenciou para conosco, dando Jesus Cristo. E o que é redenção? O que é redenção? Redenção é a libertação através de pagamento de um preço. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Agora Jesus nos redimiu. Aleluia. Ele nos libertou porque Ele pagou um preço. Eu estou resumindo muito, irmãos, porque não temos tempo, não é? Eu estou resumindo muito. Aleluia. Tem muita história. O Evangelho é algo tremendo, maravilhoso. Aleluia. Jesus assumiu o que nós merecíamos, a condenação, e Ele tomou sobre si os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Eu fico achando engraçado que a gente crê muito, acredita muito que Ele tomou sobre si nossos pecados, não é? Quando vem um pecado, o que é que a gente faz? Não, eu não aceito. E se a gente pegou, não, em nome de Jesus, não, eu não aceito. Sai pecado, sai diabo, sai satanás, sai demônio disso, demônio daquilo, sai, eu não aceito o pecado. Mas quando vem uma enfermidade, a gente aceita. Eita Deus. O poder do sangue de Jesus. Por que a gente aceita? Porque a gente não, muitas vezes, alguns de nós, né? Alguns de nós, o bispo está dizendo que não. Alguns de nós aceitamos, porque nós não entendemos ainda a redenção. Ele tomou, não foi isso que o profeta Isaías falou? Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Eita Deus. Quando Jesus, tem uma passagem, acho que é em Mateus 17, se eu não estou esquecido, que diz que Jesus, Ele curou todos que estavam ali. Aí depois o evangelista Mateus diz o seguinte: para que se cumprisse aquilo que diz o profeta Isaías. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia. A obra de redenção é preciso que a gente entenda, é preciso que a gente coma, é preciso que a gente medite. Irmão, sempre estou meditando sobre o Evangelho. Eu sempre estou pregando o Evangelho para mim mesmo. Aleluia. Sempre. Por quê? Para me lembrar. Verdade. Porque minha mente precisa a cada dia comer, se alimentar, saber quem eu sou em Cristo, saber aquilo que pertence a mim em Jesus
Cristo. Aleluia. Só em Efésios há mais de 300 citações daquilo que nós somos em Cristo. Porque essa redenção, irmãos, sabe o que é que Jesus fez por nós? Aquela natureza pecadora, aquela natureza pecaminosa, o nosso espírito, ele trouxe vida. Amém. Quando Jesus morreu na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados e nossas enfermidades e nossas maldições, e disse: Pai, está consumado. Aleluia. E ali houve uma separação. Sabe por que houve uma separação? Porque Ele tomou sobre si os nossos pecados. Houve uma separação. E quando Jesus, Ele desceu ao inferno, por que Ele foi para o inferno? Por quê? Porque era o nosso destino. Se Ele estava ali nos substituindo, irmãos, a cruz nada mais é do que uma substituição. Verdade. Ele estava nos substituindo. Quando Ele nos substituiu, todos que pecaram merecem o quê? A morte. Ele morreu. E lá no inferno, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Mas a Bíblia, irmãos, por que a gente não prega sobre isso? A gente tem medo. Por que não se prega sobre isso? Eu vejo muito pouco se pregando sobre isso. Lá no inferno, o poder do Espírito Santo, que foi o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia. E depois que ele ressuscitou, ele foi lá em Satanás e disse: me dá a chave, agora é minha. A chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Nós somos salvos por Deus de quê? Da própria ira de Deus. Tem gente que pensa: nós somos salvos de Satanás. Não, não, não. Nós somos salvos da própria ira de Deus. Por quê? Nos restava sobre o juízo de Deus, e o homem, quando desobedeceu, ele deveria o quê? Morrer. Eita, pô. Ir para o inferno. Eita, Deus. Não tenha medo daquele que pode. Só tenha medo daquele que pode levar a sua alma para o inferno. Eita, aleluia. Daquele que não pode. Sabe por que Satanás não pode levar ele mesmo para o inferno? Sabe por quê? Porque ele já não tem mais a chave. A chave da morte e do inferno pertence a Jesus Cristo. Irmãos, lá em Romanos 3:23 diz assim: pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Isso eu já falei aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Quantos justos aqui? Tem alguém justo aqui? Tem muita gente que não é. Justificado. Aí tem gente Aleluia. que justamente. Tem gente que diz assim: eu não sou justo não. E tem gente que diz assim: eu sou pecador. Olha, irmão, mas olha, eu sou pecador remido. E você quer dizer o que com isso? Pecador remido. Pecador remido é um pecador que não é pecador. Ele foi liberto. Da mesma forma que Deus criou Adão, e criou Adão sem pecado, através da redenção e através do novo nascimento, Ele nos dá uma vida em nosso espírito sem pecado. Com a possibilidade de pecar. Quantos pecaram essa semana? Não precisa levantar a mão. Todo mundo, né? Todo Porque mundo. diz que pega é mentiroso. Mas por que pecou? Por que pecou? Ei, Jesus, aleluia. Jesus assumiu o teu lugar. Jesus te redimiu da morte e do inferno. Jesus te redimiu das presas e da amarração do pecado. Tu não és mais escravo do pecado. Por que pecaste? Irmãos, sempre temos que meditar sobre isso. A nossa trajetória aqui, depois de nascermos de novo. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo.
não da forma humana, mas nascer de novo do Espírito. Porque o que acontece, irmão? Nós somos um ser que temos um espírito, não é? Sim. Possuímos uma alma e a gente habita nessa caixa aqui, que é o nosso corpo. É, Deus. O novo nascimento acontece aonde? O homem, quando pecou, ele morreu como? Espiritualmente. Mas ele morreu na hora fisicamente. Não. E a alma dele morreu? Não. Foi só a morte espiritual, separação com Deus. Quando nascemos de novo, nascemos aonde? No Espírito. Nosso espírito, ele é regenerado. O que é regenerado? Gerado de novo. Glória! O espírito que estava separado de Deus, ele, quando ele olha, a partir de hoje eu creio em Jesus Cristo, no sacrifício dele, eu creio nele como meu Senhor e Salvador. Irmão, quando fazemos isso, a gente não vê, alguns veem, a gente não vê olhos humanos, mas o Espírito Santo entra ali e transforma o nosso espírito. Ele nos regenera, ele transforma o nosso espírito. Por isso que a partir daquele momento passamos a ter o quê? Uma comunhão com Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Eita glória! Irmão, isso é maravilhoso. Aleluia! Quando a gente crê em Jesus, crê com o coração e confessa com a boca, igual Romanos 10:10 diz, crê com o coração e confessa com a boca, nosso espírito ele é recriado, passamos a nascer de novo, e o Espírito de Deus, esse Espírito que estava pairando sobre a face das águas, esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele passa a habitar dentro de nós. Nós passamos a ter comunhão com a pessoa do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote só poderia ter a presença de Deus uma vez por ano. No Novo Testamento, devido à nova aliança, nós temos comunhão com Deus em todo o tempo. Amém. É um privilégio muito grande. Oh, glória! É um privilégio muito grande. Aleluia! Quando passamos a ter comunhão com o Espírito Santo, a presença de Deus, ela foi instalada Aleluia. em nosso espírito. E a alma? E a nossa mente? A Bíblia tem solução para tudo. Eu creio. Aleluia. Paulo fala lá aos Romanos: transformai-vos a vossa mente pela renovação da palavra. Quando você nasce de novo, não fique pensando que aquela mentalidade que você tinha passa a zerar de uma hora para outra, não. Você continua com a mesma mentalidade. O que acontece agora? A comunhão com Deus, a sede de Deus, Aleluia. a presença de Deus em você faz com que você pare para escutar a sua palavra. E por isso que essa responsabilidade, por isso que a Bíblia diz: transformai-vos a vossa mente. Isso é uma responsabilidade nossa. A responsabilidade de meditar na palavra. Por isso que a palavra é algo muito importante em nossas vidas. Nós não podemos ser só um povo que ora. Nós precisamos ser um povo que ora sim, e ora muito. Precisamos ser um povo cheio do poder do Espírito Santo, cheio dos dons, que os dons venham se manifestar em nossas vidas constantemente para a edificação do corpo. Mas precisamos também ser um povo cheio da palavra. Por quê? Porque a palavra ela muda a nossa mentalidade. Irmãos, até o mundo sabe disso. Quanto mais se fala algo e se repete, mais aquilo faz parte da vida das pessoas. Por isso que a mídia, né, usa esse tipo de estratégia. Você está ali, né, vem uma Coca-Cola descendo, geladinha, lhe dá logo vontade de quê? Tomar Coca-Cola. Não é? Quando você está diante da palavra, e a palavra começa a dizer: olha, eu lhe redimi. Você agora está sentado comigo no trono. É isso que a Bíblia diz. Você agora está pregando em meu nome. E em meu nome você tem autoridade minha para expulsar demônios, para expulsar enfermidades. Meu Deus, aleluia.
a alma, a nossa mente, é o grande processo de salvação. Fomos salvos, estamos sendo salvos e iremos ser salvos. Em nome Ô, de glória! Por que fomos salvos? Porque já fomos redimidos. Amém. Por que estamos sendo salvos? Porque é um processo de salvação. É, Deus. Irmãos, Deus nos libertou do poder e da escravidão do pecado, mas temos possibilidade de pecar. Sim. Por isso que pecamos. Mas isso não é normal. Por isso que todas as vezes que formos orar, falar com Deus, Senhor, essa semana, deixa eu ver, pequei. Você sabe porque você tem a consciência. E lá está o Espírito Santo. Quando não existe isso, reveja o seu novo nascimento. É verdade. Faça um questionamento sobre o novo, se você nasceu de novo. Não há problema nenhum. Porque se não nascer, você pode nascer ali mesmo. Não há problema. Isso aí não é... Deus, será que eu nasci de novo, Deus? Não. Reveja isso. Sabe por quê? Porque se você é um crente nascido de novo e o pecado faz parte naturalmente da sua vida, Poder do sangue de há alguma coisa errada. Com certeza. Há alguma coisa errada. Quando a gente vai ter... Sabe por quê, irmãos? A comunhão com Deus não é só aquele momento religiosamente que alguns falaram pra gente anos e mais anos. Olha, só quando você dobrar seu joelho ali na cama. Não. Se a presença do Espírito Santo está comigo, Aleluia. eu posso trabalhar orando em línguas ou não? Pode? Eu posso trabalhar orando. Aí tem gente, Eita, tem gente Deus. que diz assim, olha, e você ora em línguas quando quer? Eu oro em línguas quando estou cheio do Espírito Santo. Amém. Porque Ele que me concede. Aleluia. E não estou cheio do Espírito Santo, então eu vou começar a cantar, louvar, para me encher. Em nome de Jesus. Por quê? Quando a gente começa a adorar papai, o Espírito Santo começa a se movimentar. Pode ver, você está triste e começa a louvar. Começa a cantar. Aí começa o Espírito Santo a se mover. E você começa, daqui a pouco você está orando em línguas, está profetizando até para você mesmo. Isso é lindo. Isso é irmãos, ser cheio do Espírito Santo e ter muita intimidade com o Espírito Santo é o segredo para não viver uma vida de pecado. Aleluia. O nosso alvo é chegar um dia à estatura de varão perfeito. Ou não? Sim. É isso que a Bíblia diz? Exato. Além. E se temos esse alvo, por que nós não vamos conformar? Olha, porque nós somos pecadores mesmo, sabe? A gente tem que... Eu vou fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Você pode fazer sim. Primeiramente, renovar sua mentalidade pela palavra. Por quê? Em nome de Jesus. A mentalidade humana, quando algum irmão nos fere, nos magoa, a mentalidade humana é o quê? É fazer o quê? Ferir ele também. Aí quando a gente tem aquela raiva, não é? Isso aí é normal, todo mundo vai ter. Aí a gente vai meditar na palavra, aí a palavra diz assim, perdoai assim como eu vos perdoei. Aí vem a presença do Espírito Santo, você nasceu de novo, ele está lá. Vem a presença do Espírito Santo e fala assim, filho, você é nascido de novo. Eita, glória. Você tem a minha natureza aí dentro de você. Obedeça. Aí você, às vezes, nem obedeceu, né? Já falou ali, já deu o recado ali. Aí o Espírito Santo faz você voltar. Vem que vergonha. É verdade, meu O Deus. Espírito Santo faz você voltar. Olha, me perdoe. Aí a pessoa, porque você fez isso? Mas você sai daí alegre, porque você obedeceu. Mesmo que tenha errado, você se voltou atrás e você obedeceu a Deus. Irmãos, isso aqui é o Evangelho. É verdade. Precisamos entender o Evangelho, a redenção. Por quê? Porque depois que fomos redimidos, depois que nascemos de novo, o Senhor nos deu o penhor da nossa salvação. Aleluia! Vocês acham que Jesus ia fazer toda essa obra, Deus ia fazer toda essa obra de redenção e nos deixar só? A gente estava errado. A gente estava perdido. Verdade. A gente não ia conseguir, mesmo com a obra de redenção, a gente não ia conseguir sustentar isso. Verdade. Mas Ele sabendo, tendo a sua sabedoria e sabendo tudo, todas as coisas, Ele nos enviou a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu acho que os apóstolos não, os irmãos do Antigo Testamento, eles olham assim, meu Deus,
Se nós tivéssemos isso no Antigo Testamento, Ó, a gente tinha vivido bem melhor. Nossa. E eles agora têm tudo e às vezes nem querem. olha aí. Eita. Verdade. É verdade. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Glória a Deus. Já está na hora Aleluia. e preguemos esse evangelho. Aleluia. Pregar o evangelho. Devemos entender o evangelho e pregar o evangelho. Glória a Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, a vida do pastor, palavra tremenda, palavra maravilhosa. E já como foi dito aqui desde o começo,